Estamos de volta com o Band Entrevista e o meu convidado de hoje é o presidente eleito do PT na Bahia, Everaldo Anunciação. Everaldo, qual o impacto? Na realidade, vamos começar pelos desafios. Você tem aí um trabalho a ser realizado até outubro de 2014, na tentativa de eleger um sucessor do governador Jacques Wagner e reeleger a presidente Dilma, pelo menos aqui na Bahia. Quais são para você os principais desafios nesse sentido? Veja bem, eu penso que o primeiro deles é a gente consolidar a unidade partidária. Esse é o primeiro desafio. O PT é conhecido por suas disputas naturais, mas são disputas de ideias, mas também o PT é conhecido quando ele está unido. É difícil frear essa vontade, essa efervescência da militância petista. Então esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, eu penso, é que a gente fazer alguns ajustes no partido para preparar essa caminhada para conquistar a base aliada e o eleitorado baiano. O PT, que tem apenas 33 anos, 10 no governo federal, 7 no governo do Estado, ele tem uma presença muito forte, enraizada na sua base partidária e tem 93 prefeitos e prefeitas, mais de 500 vereadores e vereadoras, tem uma bancada de 10 deputados federais, 14 deputados estaduais, então tem uma presença institucional muito forte, mas o partido precisa criar uma estrutura capaz de dialogar com esse espaço institucional, mas, sobretudo, com a sua militância e com os movimentos sociais. E com jovens, não? Sem sombra de dúvida, o PT é o único partido no Brasil que fez uma decisão importante agora no último PED. Eu vou ser o presidente que vai ter a primeira direção com 50% de homens e 50% de mulher. Quando a gente pedia voto para Dilma, não era uma falácia, não era uma campanha eleitoral apenas, não era uma concepção. Então, essa é a primeira implementação. A segunda são as cotas. A cota geracional para o PT é fundamental. Mesmo aos 33 anos, nós já queremos um mínimo de 20% de jovens na direção do PT, com sua inquietude, com sua rebeldia, para nos chamar à reflexão do dia a dia, para trazer informações, as ferramentas de comunicação hoje, que o PT está meio enferrujado nessa concepção. Então, eu acho que fazer essa mexida internamente do PT é fundamental, e a presença do jovem, é preciso a presença da cota racial. Não é possível que no país que tem toda a ligação de sua origem com a África, e a Bahia em particular, a gente não tenha a presença dos negros e negras na direção partidária. Então, nós temos um processo interno, mas o partido existe para fazer disputa de governo para esse espaço. Sozinho está provado que a gente não consegue fazer isso. A experiência da política de aliança é fundamental para que essa estratégia dê certo. Então, a nossa tática eleitoral passa por consolidar a política de aliança. E nós queremos continuar debatendo isso. Agora, muitas vezes as alianças são grandes alianças com vários partidos e a gente tem casos, inclusive aqui na Bahia, em que houve uma certa dificuldade de acomodação desses partidos depois. Como é que se faz essa estratégia para que o que deu certo no momento da eleição não acabe virando um grande pesadelo depois? Olha, Silvana, a primeira questão que eu acho que tem que ver como resultado da política de aliança não é simplesmente o número de vereadores ou deputados, no caso nosso, nós elegemos na bancada estadual ou no cenário federal. Eu acho que o grande resultado são as políticas que foram capazes de ser realizadas e executadas. Porque é para isso que nós conquistamos o espaço do governo. E as políticas sociais, em particular, que foram implementadas no Brasil e na Bahia, já é uma demonstração clara da tática vitoriosa da política de aliança. Óbvio que é agora um novo momento. Depois desses 10 anos de governo federal e 7 de governo estadual. Nós precisamos agora discutir com a base aliada muito mais a questão do projeto, do programa e do que as ruas disseram para a gente do que é querer mais. A população não foi para a rua rejeitar as políticas públicas implementadas por essa aliança. Elas estão dizendo que elas são boas, mas querem mais. Então, esse debate tem que fazer parte dessa relação da aliança. Mas e a acomodação? E o fato de se dar uma secretaria para tal partido, um ministério para um outro partido, com todos os riscos que, na realidade, isso acarreta, inclusive com situações bastante graves que a gente viu nos últimos anos no país também. E esse tipo de acomodação, que muitas vezes deixa o eleitor um pouco desconfortável, digamos assim. É verdade, mas a prática de quem faz aliança tem que compartilhar poder. Isso é uma prática da política necessária, fundamental que se faça. E nós do PT temos experiência e generosidade com isso. Se você olhar, o governador Jacques Wagner é o chefe do Poder Executivo, mas o Poder Legislativo não é conduzido pelo PT. A UPB não é conduzida pelo PT. Então, uma série de outros espaços de poderes políticos na Bahia são distribuídos. O próprio governo, na composição do governo. Óbvio que quando você faz aliança ampla, você pode correr risco e esses ajustes estão sendo feitos no processo. Mas é preciso ter uma política de aliança pautada em um programa de governo.
porque aí você vai fazendo as correções não pelo bel prazer da manifestação de um secretário ou por uma bancada de parlamentar, mas, sobretudo, sobre aquilo que você se comprometeu em fazer em prol da sociedade. Você falou da rebeldia e do espírito dos jovens. Os jovens realmente tomaram as ruas, muito mais ali no mês de junho, com as manifestações. E hoje, uma parte dos jovens continuam nas ruas, aí protestando, se manifestando. E há também um pouco de violência no Rio de Janeiro, em São Paulo, especialmente. Qual impacto você acredita que, nacionalmente, essas manifestações vão ter para a reeleição da presidente Dilma? Olha, veja bem, primeiro dizer que nós do PT somos favoráveis às manifestações e à democracia. Nós nascemos disso, não podemos negar a livre manifestação da juventude ou de qualquer segmento da sociedade. Óbvio que nós repudiamos qualquer atitude de violência, agressão, à liberdade, isso, mas é uma minoria que não cabe a gente avaliar, mas o que a sociedade, em particular a juventude, foi para a rua para chamar a atenção, que é preciso dar uma acordada para algumas questões. E a nossa presidenta Dilma, o nosso governador Jacques Wagner, respondeu a isso. Imediatamente ouviu, para escutar o que esses segmentos sociais que foram à rua pretendem fazer. E nós ajustarmos o que nós estamos fazendo na política pública. E o impacto disso, eu acho que vai ser positivo para a democracia, sobretudo. E com relação ao mensalão, são imagens... eu não sei nem bem como chamar, porque, na realidade, principalmente em relação a José Dirceu e José Genuíno, são duas figuras que fazem parte da história do processo democrático do país e que hoje, de acordo com a Justiça, caíram na vala de um criminoso comum. São pessoas que fazem parte da nossa história, positivamente falando, de um momento muito difícil para o Brasil, em que todos nós queríamos, ou pelo menos grande parte dos brasileiros, queriam respirar, queriam ter liberdade, e eles participaram, e que hoje estão detidos, ou em prisão domiciliar, ou em regime semiaberto, e que são acusados de prática de crime, e crime comum, porque não é crime político, A gente não vive num estado de exceção. Qual é o impacto que esses dois petistas, a prisão desses dois petistas líderes fortes, pode ter nessa eleição? Veja bem, primeiro, mensalão é a invenção das elites brasileiras para frear esse projeto nosso. O julgamento é meramente político, está provado. A OAB, provado por quem? Está provado por quem estuda e conhece o direito. Se você olhar e dizer que os deputados petistas eles estão sendo condenados porque eram pagos para votar nas propostas do PT. Então é uma coisa inconcebível, é uma coisa óbvio que estão mascarando. A discussão de centro, que a direita e as elites não querem encarar, é a necessidade da reforma política. Então, o problema do Caixa 2, então, essa que é a questão central. O que o senhor está central. dizendo é que o Supremo Tribunal faz um julgamento político, apesar de ser a maior corte do país, teoricamente não, na prática, a maioria deles hoje escolhidos pelo PT, por Lula e Dilma, e eles estão fazendo um julgamento com interesses políticos na prática. Infelizmente, esse tem sido o comportamento do STF, em particular do seu presidente. Olha, imagine, você tem um processo em andamento, o julgamento estava sendo feito, os recursos, os embargos infringentes, e a determinada prisão. Mas a prisão foi determinada para os crimes em que não há mais recurso e não para todos. Mas veja bem, o processo está em andamento. Certo? Aí você... O processo que julga formação de quadrilha, que julga... E em alguns crimes eles já foram condenados sem possibilidade de recurso. Ainda assim que esse julgamento tivesse essa veracidade que você está falando, imagine, aí, regime semiaberto. E por que as pessoas têm que ficar em cárcere privado? Por que não foi respeitado? Por que não é respeitada a situação da saúde do Genuíno? Que é preciso chegar ao extremo em pré-morte. Foi fazer o exame, Sim, do IML para que fosse... Foi identificado previamente a questão de saúde. Não estou falando de Genuíno, eu falo de Roberto Jefferson também. Realidade, assim, o que eu estou discutindo, na realidade, é o processo legal, porque, assim, independente de ter sido identificado, todos nós sabemos da situação de saúde de Genuíno, mas existe um processo legal que precisa de um laudo técnico, na realidade, para que seja efetivamente caracterizado, para que não se dê, entre aspas, regalia para nenhum preso, não é ele não, né? Não estou entrando no mérito mais dessa questão se deveria ser preso ou não. A questão é, regime semiaberto tem regras, aonde que deve se cumprir a pena por regime semiaberto. Isso é muito claro na legislação e um superpoderoso, todo poderoso, se acha que não, é ele que tem que decidir, desrespeitando tudo. Isso é uma afronta à democracia. Nós não vivemos mais na ditadura. Nós vivemos num país com democracia consolidada. Nós estamos falando de pessoas que construíram a história desse país, têm residência fixa, têm um trabalho local definido. Então, essa coisa não pode acontecer. Agora, onde é que quer se fugir disso? A sociedade brasileira não pode. Nós temos um problema na política brasileira de Caixa 2, que é o setor privado financiando as campanhas eleitorais, que tem que acabar. Então, se quiser atacar o problema na sua raiz, nós temos que fazer reforma política nesse país. Não pode o mais PT setor fez privado. Caixa 2, então, é isso?
As campanhas no Brasil, infelizmente, hoje é feita até, e serão feitas até que a gente possa fazer reforma política para corrigir isso, até porque a estrutura de fiscalização do TRE e de todo o aparato para verificar isso é difícil. Então, o que é que você pode garantir? Você pode garantir isso com uma reforma política que garanta um processo democrático, transparente e sem influência do capital privado na definição e na decisão do eleitorado. Já já a gente vai falar do PT como cabeça de chapa e também da oposição. O Band Entrevista volta em instantes.